Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê eu decidi morar de aluguel e investir o meu dinheiro ao invés de comprar uma casa própria. E vou também falar vantagens dos fundos imobiliários e dos imóveis e a desvantagem dos dois também. Qual que será que faz mais sentido financeiramente falando? Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque a gente tem a meta de chegar a 10 mil inscritos. Se você se inscrever, a gente vai chegar muito mais rápido, isso me ajuda demais. Se inscreveu? A gente tem vídeos diários aqui no canal, sempre às 6 horas da tarde. Então tem muito conteúdo de qualidade para você que quer começar a investir. Então bora pro vídeo agora, chega de enrolação. E primeiro, antes de compartilhar minha tela e mostrar todo o material que eu preparei para você, preparei uma comparação de fundos imobiliários e imóveis, o aluguel que você recebe do imóvel, dividendos dos fundos imobiliários. Separei 3 fundos imobiliários para a gente estar olhando também os dividendos e te mostrar matematicamente qual que faz mais sentido. Eu quero deixar claro que esse canal é de finanças, então eu sempre vou estar falando do lado financeiro e não do lado psicológico, porque do lado psicológico eu sei que muitas pessoas precisam ter a casa própria porque se sente mais seguro. A pessoa tem medo da volatilidade, a pessoa tem medo do risco e não consegue dormir se não tiver a casa própria. Se esse for seu caso, você tem que ter sua casa própria. Nem todas as decisões a gente tem que tomar pensando no lado financeiro, mas esse canal é de finanças, então hoje eu vou mostrar o lado financeiro, qual que vale mais a pena, imóveis ou fundos imobiliários. Então vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês para a gente já fazer uma comparação direta antes de ir para o lado matemático da coisa, antes de você ver qual que paga mais aluguel, qual vai se valorizar mais ao longo do tempo. Então vamos fazer aqui uma disputa fundos imobiliários versus imóveis. E o preço do fundo imobiliário versus do imóvel. Qual que vale mais a pena, né? O que vale mais a pena é o fundos imobiliários, porque o preço do fundo imobiliário é mais acessível. Com R$10 você consegue investir em fundos imobiliários. O imóvel próprio, você precisa ter uma alta quantia de dinheiro ali para comprar. Um imóvel hoje não está por menos de 500 mil reais. Em São Paulo, 1 milhão, você já não compra mais um imóvel hoje. Então você precisa uma alta quantia de dinheiro para você comprar e ser seu. Não estamos falando de financiamento nesse momento. Então o fundo imobiliário é muito mais acessível. Então ponto para o fundo imobiliário aqui. A questão da valorização. Muitas pessoas falam, o imóvel se valoriza com o tempo. Eu compro um imóvel hoje e o imóvel se valoriza com o tempo. Isso é verdade, mas os fundos imobiliários são imóveis. Ao investir em fundo imobiliário, você vai estar investindo em imóveis. São imóveis físicos, shoppings, galpões logísticos. Você pode ir lá. Provavelmente muitos shoppings que você já foi até hoje na sua vida faz parte de fundos imobiliários. É um fundo imobiliário. Então também sofre valorização e sofre uma valorização até maior, porque são imóveis específicos. Não tem uma grande quantia no mercado de imóveis parecido com aquele. Agora, se você compra apartamento, quantos apartamentos tem em São Paulo? Quantos apartamentos tem no Rio de Janeiro? Tem muitos, então o seu imóvel se valoriza muito mais devagar do que um shopping, por exemplo. Mas os dois sofrem da valorização. Então ponto para os fundos imobiliários e pronto para os imóveis também. Questão da liquidez. A liquidez eu já expliquei algumas vezes para vocês em outros vídeos, mas é em quanto tempo você transforma o seu investimento em dinheiro. Então, por exemplo, quanto tempo você demora para vender um imóvel para ter acesso ao seu dinheiro? Pode demorar alguns meses ou até mesmo ano, vai depender do momento econômico do país. Mas é difícil você vender um imóvel, não é tão simples. E os fundos imobiliários você consegue acesso ao seu dinheiro em 2 dias úteis. Então se você investiu numa segunda e já quer vender, na quarta-feira o dinheiro já está na sua conta. Você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Então pensando nisso, ponto para os fundos imobiliários, porque você tem liquidez ali de 2 dias. Você pode vender 500 mil, 1 milhão, 10 milhões em um dia, 2 dias úteis depois o dinheiro está na sua conta. Relação ao imóvel, se você quiser vender rápido, vai demorar mesmo assim, mas você vai ter que baixar o valor patrimonial desse imóvel, vai ter que vender muito abaixo do que ele vale. A burocracia, né? A burocracia, fundos imobiliários não tem burocracia, você só precisa ter conta numa corretora, abriu conta numa corretora, você pode investir no fundo imobiliário, não tem burocracia nenhuma, tem fundo imobiliário que custa R$7, é muito fácil você investir em fundos imobiliários. Já em imóveis você tem burocracia, você tem que ir no cartório, fazer transferência, um monte de papelada. Então, na questão de burocracia, os fundos imobiliários vencem. Renda mensal, os dois possuem renda mensal, né? O imóvel, você, se tiver alugado, você recebe aluguel todos os meses e os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses também. Então, os dois possuem renda mensal, né? Fundos imobiliários e imóvel. Questão de imposto de renda.
os aluguéis dos fundos imobiliários são isentos do imposto de renda. Então, você ganhou dividendos ali do fundo imobiliário todos os meses, você não precisa pagar imposto sobre os seus ganhos, não precisa, é livre de imposto. Já se você tiver um imóvel e você receber aluguel desse imóvel, você precisa pagar o IR, o imposto de renda sobre esse aluguel. Então é uma vantagem incrível dos fundos imobiliários, na minha opinião, de receber o dividendo limpinho ali na sua conta, o aluguel limpo, e você não precisar pagar imposto sobre o dividendo do fundo imobiliário. Então a gente vê que o fundo imobiliário pontuou em todas as áreas aqui. Preço é melhor, valorização é melhor, liquidez é melhor, burocracia é melhor, renda mensal também é melhor, imposto de renda é muito melhor. Então o fundos imobiliários ganhou ali de lavada. E aí muitas pessoas vão pensar, e a volatilidade? O fundo imobiliário pode se desvalorizar. E eu vou falar isso daqui a pouco para também te dar uma explicação sobre isso. E aí a gente tem que pensar agora, o próximo passo é quantos por cento do imóvel você recebe em aluguel. Então, por exemplo, você comprou um imóvel de 1 milhão. Quanto que você consegue cobrar de aluguel desse imóvel de 1 milhão? Será que vale a pena você alugar um imóvel de 1 milhão? Eu fiz uma pesquisa aqui num site de imóveis e eu encontrei essa informação, que o aluguel médio em São Paulo está de 0,3% a 0,5% do valor do imóvel. Então, se você comprar um imóvel, igual ele dá o exemplo aqui, de 150 mil, você vai ganhar ali de aluguel entre 450 e 750 reais por mês. Então vamos supor ali o dividendo de um imóvel próprio fica entre 0,3% e 0,5%. Agora vamos ver o dividendo médio de um fundo imobiliário. Eu separei 3 fundos imobiliários aqui para você perceber isso e eu te mostrar na prática mesmo, não tirar números da minha cabeça. Eu estou te mostrando com dados e todos esses dados são dados realistas, são dados reais. Então, o primeiro fundo imobiliário que eu separei aqui para você é o VGPI11. O VGPI11 ele paga 1,16% ao mês de dividendo. O MCCI11 paga 1,18% ao mês de dividendo e o HGR11 paga 0,75% ao mês de dividendo. Tem fundos imobiliários que vão pagar 15% ao ano, tem fundos imobiliários que pagam 16%. Eu peguei uma média, que eu não peguei nem os que pagam mais e trouxe também ali o HGR11, que é bem dentro da média, dá 9% de dividendo ao ano ali e 0,75% ao mês. Então a gente percebe que os fundos imobiliários pagam o dobro ou mais do que um imóvel receberia de aluguel. Então uma pessoa que está na dúvida entre comprar um imóvel e colocar para alugar ou pegar o dinheiro e investir em fundos imobiliários, a gente percebe que ela tem o potencial de receber mais que o dobro. E eu fiz as contas aqui usando o meu imóvel. Eu já fiz alguns vídeos no Instagram, se você não me segue lá, @giovanni.casimiro. Eu respondo dúvidas sobre investimentos, fundos imobiliários, todos os dias lá no Instagram, na caixinha de pergunta. Então vai lá e deixa a sua dúvida também. E ali eu já fiz alguns vídeos mostrando por que eu moro de aluguel, mas são vídeos curtos e eu não consigo explicar isso muito bem na prática. Então eu trouxe aqui para vocês num vídeo no YouTube para você entender de uma vez por todas como funciona isso. Então eu coloquei aqui exemplo do meu apartamento mesmo, do apartamento que eu moro de aluguel. Então o valor do imóvel que eu moro é em torno de 700 mil reais. Eu acredito que seja mais de 700 mil reais, mas eu coloquei aqui 700 mil reais sendo pessimista. É um apartamento de mais de 120 metros quadrados, então é um baita apartamento e hoje em dia a gente sabe que o valor do imóvel está bem alto. O aluguel que eu pago é de R$ 3.500 por mês, ou seja, 0,5% ao mês do valor do imóvel. Então deu certinho aquela pesquisa que eu fiz, aquela matéria que falou que fica entre 0,3% e 0,5%. Eu pago 0,5% do valor do imóvel. Ou seja, o dono do meu imóvel colocou 700 mil reais e ele recebe 0,5% ao mês disso, é o retorno dele. Agora, se o dono do meu imóvel pega e vende o meu imóvel e coloca em fundos imobiliários, ele receberia o dobro ou mais, porque ele conseguiria vender um imóvel um pouco mais caro que 700 mil. Estou sendo pessimista no valor do imóvel. Ele conseguiria ganhar 7 mil reais por mês em dividendos investindo nos fundos imobiliários. Olha isso. Então o potencial que tem você investir em fundos imobiliários e receber renda passiva é muito maior do que do imóvel próprio. O porquê a gente tem isso de imóvel próprio? Porque é muito cultural do brasileiro, principalmente, falar que quer sempre o imóvel próprio.
Uma época atrás, não muito distante, era normal você receber 1% ao mês de imóveis também em aluguel. Mas isso não existe mais, está em 0,3, 0,5. Então, antigamente, sendo 1%, para minha mãe, para os meus avós, era normal ter um imóvel próprio porque realmente era o melhor investimento e fazia muito sentido. Hoje em dia tem investimentos melhores, porque o valor do aluguel sobre o patrimônio, que é o imóvel, diminuiu e tem os fundos imobiliários que pagam um baita dividendo, porque são especialistas no assunto que vão, compra imóveis, constrói imóveis e aluga para empresas gigantescas com um contrato muito melhor do que você faria. Se você compra um imóvel, você tem o risco de todo o seu dinheiro estar naquele imóvel. Se você não conseguir alugar, você tem que ficar pagando o condomínio, o IPTU, outras papeladas ali, administração, paga a manutenção do apartamento, mesmo ele vazio. Então você tem gastos, o risco é muito grande de você colocar todo o seu patrimônio em um único imóvel. Já em fundos imobiliários, R$700 mil, no caso do dono do meu apartamento, ele conseguiria diversificar em vários imóveis. Então se um shopping ficar vazio, se um galpão logístico ficar vazio, para ele não importa. Agora, se eu sair desse apartamento, ele vai demorar quanto tempo para alugar esse apartamento? O tempo que ficar vazio, ele vai tendo prejuízo. Então, querendo ou não, você investir num imóvel próprio para alugar, você também corre um risco muito grande. E a valorização, muitas pessoas falam, o imóvel se valoriza. O fundo imobiliário se valoriza até mais do que os imóveis, é que as pessoas não têm conhecimento. Mas fala, o fundo imobiliário é renda variável, você pode perder dinheiro. Os imóveis também é variável, o preço de um imóvel pode variar. Se eu tenho um apartamento e constrói um baita apartamento na frente do meu e o preço dele é mais em conta que o meu preço vai cair também. Se o dono de um apartamento do da frente estiver vendendo muito barato, ele vai fazer o preço cair automaticamente. Aqui não tem uma tela mostrando o preço do seu apartamento todo dia, então você não percebe a oscilação. Mas existe oscilação e fundos imobiliários são imóveis. Então, no caso do dono do meu apartamento, ele receberia R$7 mil por mês. Então, o que eu faço? Eu poderia comprar o apartamento? Eu tenho R$700 mil. Quem é meu aluno do DNA tem acesso à minha carteira de investimento e sabe que eu tenho R$700 mil. E se você quiser aprender mais a fundo sobre fundos imobiliários, receber dividendos todos os meses, montar uma carteira com responsabilidade e segurança para investir em fundos imobiliários, a próxima turma do DNA vai abrir em agosto, na primeira semana. Eu vou deixar o link de pré-matrícula aqui para você garantir sua vaga e não ficar de fora. Então, o que eu penso? De vez pagar R$700 mil para morar nesse apartamento, eu pago R$3.500 por mês e eu ganho R$3.500. Então, eu deixo de gastar ali R$3.500 por mês se eu fosse dono do apartamento. E aí eu invisto R$3.500 por mês. E olha o potencial que tem isso. 30 anos eu teria R$10 milhões. Total de juros seria 9 milhões. Isso com uma rentabilidade de 12%, 1% ao mês, que é super possível no momento atual. Então, olha esse potencial. Muitas pessoas falam, financia o apartamento, depois vende, vale a pena. Mas as pessoas não entendem também que enquanto o apartamento estiver financiado, é a mesma coisa que você pagando um aluguel. O imóvel não é seu. Se você parar de pagar a parcela, você perde o imóvel para o banco. Agora, olha o potencial. Eu vou morando de aluguel, eu vou investir na diferença e lá na frente, daqui 30 anos, que seria o período do financiamento, mais ou menos, que muitas pessoas fazem, eu teria o valor para comprar sei lá quantos apartamentos, quantos imóveis. Então, vale muito a pena você investir, você morar de aluguel pensando financeiramente, vale muito a pena você investir em fundos imobiliários e viver de dividendo. Tem muitos benefícios que a gente já falou, mas eu entendo também que tem o lado que você tem uma segurança de ter um imóvel próprio. Se você precisa dessa segurança, você tem que fazer isso. Nem sempre a gente tem que pensar no lado financeiro. Um dia eu vou ter um imóvel também. Por quê? Porque o único jeito de você ter um imóvel do jeito que você imagina é você construindo um. Então um dia eu vou construir a casa do jeito que eu tenho na minha cabeça e vou morar nela e vou deixar de morar de aluguel. Por quê? Uma hora eu vou parar de pensar no lado financeiro e vou pensar no meu conforto, em realizar meus sonhos. O dinheiro é uma ferramenta feita para realizar sonhos. Mas falando do lado financeiro, de novo, vale mais a pena. E eu estou falando entre comprar um imóvel uma pessoa que não tem muito conhecimento e investir uma pessoa que não tem conhecimento. Não vão comentar aqui no vídeo, se eu construir, se eu comprar um terreno, se eu fizer isso, Airbnb, isso é empreendedorismo, galera. A gente está falando de investimento, de renda passiva, que você não vai gastar o seu tempo e sua energia nisso. Você só vai comprar e ficar recebendo rendimento, combinado? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa seu like e comece a me seguir no Instagram, @giovanni.casimiro. Valeu, até o próximo vídeo.